Fala, criptonautas, se liga nesse vídeo aqui que ele é muito importante e pode te auxiliar a se proteger do Bitcoin. Como assim se proteger e não se posicionar? Porque a gente tem alguns detalhes aqui para serem levados em consideração, tendo em vista que essa alta já passou, ok? Então, vamos lá. Eu estou aqui no tempo gráfico de 1 hora e a gente pôde ver que acabou rompendo o triângulo ascendente para cima. A gente tinha esse padrão bullish, eu cheguei até a comentar, mas também tinha preparado os alunos sobre uma possibilidade de um rompimento para baixo, porque até então a última informação que a gente tinha era o ETF Spot de Bitcoin seria rejeitado em janeiro. E essa notícia foi capaz de derrubar o mercado em 180 bilhões de dólares, trazendo 540 milhões de dólares de pessoas que perderam tudo, ou seja, pessoas que foram liquidadas. Como a gente tinha apenas essa última informação relevante, o mercado ele ficou andando meio de lado, indeciso. Logo, eu tinha traçado uma região de acumulação ou distribuição e, dependendo do rompimento, a gente ia ter uma narrativa melhor, mais otimista ou mais pessimista. Acabou rompendo para cima, então vou resumir um pouco aqui. Esse padrão principal, bullish, acabou rompendo com tudo e a gente fez novas máximas. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter? É o sentido desse vídeo, né? Até porque meio que quem entrou, entrou, e quem não entrou tem que ter calma nessa hora, porque a aprovação do ETF Spot de Bitcoin, ela tá muito iminente. Basicamente já está tudo pronto, só aguardando um aviso oficial da SEC para a liberação do ETF. Porém, eu ainda não descarto a possibilidade de adiarem isso para março. Por quê? A gente pode ver um adiamento para março e não estaria nada fora da agenda da SEC, né? Ela tem até março, por exemplo, para aprovar o ETF Spot de Bitcoin da BlackRock, que é a maior de todas. E outra coisa também, estão falando em aprovação até o dia 10 de janeiro. Mas é um pouco esquisito isso, porque são várias empresas que elas são concorrentes entre si e se aprovar de uma e não aprovar de outra, teoricamente, estaria dando vantagem para uma e não para as outras, como por exemplo a BlackRock, que tem o limite de aprovação até março. Ou seja, a gente tem dois cenários aí logo de cara. Ou aprova tudo de uma vez, até dia 10 de janeiro ou 14 de janeiro, ou eles realmente podem adiar adiar a aprovação do ETF Spot de Bitcoin e seria absolutamente saudável para a SEC, mas para o mercado, não. A gente poderia ver uma queda tão forte quanto a gente teve da última vez. Tendo em vista que a notícia abalou o mercado, né, e fez com que caísse 180 bilhões. Então, isso daqui é pura especulação e euforia, tá? As pessoas tentaram já especular a aprovação do ETF já para agora quarta-feira e a gente está realmente muito bullish. Dá para ver que o preço está travado lá em cima e ninguém quer vender. Só que isso é perigoso e não, na verdade, um motivo de tanta alegria assim. Porque no início do ano a gente teve uma notícia de que o ETF Spot de Bitcoin ia ser aprovado no dia seguinte. O preço do Bitcoin subiu pra caramba. Só que depois, no dia logo após esse, saiu essa notícia de que a SEC iria rejeitar os pedidos de ETF Spot de Bitcoin em janeiro. Ou seja, derrubou o mercado 180 bilhões. Então, nesse momento agora de euforia, a gente tem que sim aguardar, de repente, uma notícia de que vão adiar o ETF Spot de Bitcoin e assim vai derrubar o mercado, de repente até mais forte do que da última vez, podendo levar o Bitcoin de volta para os patamares de 40 mil dólares ou 38 mil dólares, tá? Então a gente tem que ficar preparado para esses dois cenários. Agora vamos falar sobre posicionamento. Bem, a gente viu aqui que teve um rallyzinho, né, de alta. Rallyzinho não, um grande rally de alta e tal. Só que agora a gente já está fazendo o quê? Um outro padrão, que é até um padrão bullish também, que é o outro triângulo ascendente. Esse triângulo ascendente é um dos melhores padrões para se operar no mercado de alta. Logo, se você for fazer trade, você tem que olhar para o padrão principal do Bitcoin. Mas sabendo-se que a gente já está lá em cima com o preço mais que travado e
provavelmente o preço vai soltar de uma vez, ou para cima ou para baixo, quando a gente tiver a notícia de fato. Se você jogar no Google rapidamente, você vai ver aqui que teve, por exemplo, gestoras de ETFs Bitcoin finalizam os formulários. Preço do Bitcoin, os touros mantêm 44 mil e tal. Esse daqui não teve impacto negativo, achei que teria, não teve. E isso daqui é muito importante. Começa a guerra de taxas do ETF do Bitcoin à vista. Ou seja, as empresas, como eu falei, elas são concorrentes entre si. Então elas estão concorrendo em ver quem vai cobrar a menor taxa para poder atrair o maior número de clientes. Tendo noção de que vai ter uma guerra de taxas, que vai ter uma guerra de marketing para atrair uma demanda para dentro de suas gestoras, não faz muito sentido você aprovar o ETF de uma empresa só e não aprovar de todas elas juntas. Logo, tem que ficar com o pé atrás, porque ou pode sim aprovar tudo de uma vez e a gente vê o que vai acontecer, ou a gente tem que também ter isso em mente, de que pode ser adiado para que todas elas sejam aprovadas próximas lá da data final, que é lá para março, entendeu? Então, fiquem de olho nisso, não se desesperem. Quem ainda está de fora de trade, quer fazer alguma coisa, optem por tempos gráficos pequenos e usem stops curtos. Por exemplo, isso aqui é um padrão maravilhoso para você operar, mas a gente tem essa narrativa de que essa notícia pode sair e acabar com tudo, beleza? Então, da mesma forma que subiu, pode cair. Tomem cuidado e eu vou trazer mais atualizações para vocês depois.